Mas vamos começar o CNN 360 com um assunto que tem dominado as atenções do Brasil e do mundo e da imprensa aqui, pelo ineditismo, a agressividade e as consequências brutais. A gente está falando da invasão no dia 8 de janeiro, à Praça dos Três Poderes, depredação em nível inédito de Planalto, Supremo e também do Congresso Nacional. Hoje, graças a Thaís Arbex, a gente conseguiu fechar o quadrante de um trabalho que se iniciou lá atrás comigo, semana passada, quando tive acesso ao depoimento do do governador afastado, Ibanez Rocha. Desde então, a gente vem trazendo para vocês o silêncio de Anderson Torres, ontem trechos do depoimento do número 2 dele, Fernando Oliveira, e agora a íntegra dessa fala obtida pela Thaís Arbex. Ele era o responsável pela segurança naquele dia. Por quê? Porque Anderson Torres estava fora. E é assim que eu vou começar a montar para vocês, a detalhar passo a passo esse material obtido pela Thaís Arbex, que mostra de maneira muito clara como essas autoridades se viram ali envolvidas neste dia 8, acéfalo, digamos assim, já que o secretário de Segurança Pública saiu do país naquela ocasião, agora ex-secretário de Segurança Pública, sem nem sequer introduzir o adjunto, ou seja, o número 2 da pasta, para o governador e para os comandantes da Polícia Militar e Civil. A partir de agora, no CNN 360, você vai fechar o quebra-cabeça da invasão com tudo o que tem à disposição sobre essas 4 personagens: o governador afastado, o ex-secretário de Segurança, o número 2 dele e o comandante da PM. Vamos começar pela prévia. O que diz o número 2 da Segurança já no início do seu depoimento? Ele tenta explicar em que situação ele estava. Está aí na sua tela. Ele diz o seguinte, que no dia 5 de janeiro, o então secretário Anderson Torres avisou para ele, o número 2, que iria viajar no fim de semana e que deixaria o planejamento para o dia 8 aprovado, ou seja, tudo o que a polícia deveria fazer tinha um plano e o próprio Anderson aprovaria esse plano antes de viajar. Portanto, gente, ele toma posse no dia 3 e 2 dias depois ele avisa que está vazando do país. E aí segue o número 2 da Segurança Nacional, que esse plano de ação integrada de segurança contra a invasão da esplanada dos ministérios foi aprovado pelo Anderson no dia 6 de janeiro. Tem um erro aí de digitação. Ficou do 10, mas é do 01. Dia 6 de janeiro. E que Anderson sairia de férias só na segunda-feira, dia 9. E aí eu chamo sua atenção para essa fala do número 2. Anderson, portanto, era o titular da pasta até o dia 8 de janeiro, dia da invasão da Praça dos Três Poderes. Eu vou já trazer rapidinho aqui a Thaís Arbex para que a gente possa fazer comentários aí a respeito de cada um desses trechos. Thaís, para mim, parabéns pelo material. Fica muito evidente que ele está dizendo, olha, tinha alguém que tinha uma responsabilidade ali e era Anderson Torres. Sim. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente no 360. Ontem, como você disse, a gente conseguiu uns trechos. Hoje a gente traz a íntegra desse depoimento que, sim, me parece bastante claro, não só nesse trecho que você traz, mas em outros momentos do depoimento de Fernando Oliveira, que ele atribui uma responsabilidade a Anderson Torres. Isso fica bastante claro, eu acho que a gente vai começar a repassar ponto a ponto esse depoimento e aí mostra que, de fato, então, subsecretário, né, da Segurança Pública aqui do DF, usa até a expressão que houve um erro, sim, de fato, no dia 8 de janeiro. Dani. Boa, querida. Obrigada pelas informações. Vamos para um segundo trecho desse depoimento obtido pela Thaís Arbex. Olha aí o que diz o número 2 da Segurança nesse segundo trecho. Que fica a cargo de cada força policial a definição do efetivo a ser alocado em campo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, basicamente, que era a PM, a Polícia Civil, que deviam coordenar quantas pessoas tinham de ir a campo naquele 8 de janeiro. E aí ele diz,
que o declarante, ele é o declarante, né, informa que cabia à Polícia Militar do Distrito Federal a definição do quantitativo de policiais, equipamentos, bem como tropas especiais a serem empenhadas no dia 8 de janeiro de 2023. Thaís, nesse momento, o que ele está dizendo basicamente é que cabia ao comandante da Polícia Militar do Distrito Federal colocar mais gente na rua. Sim, Dani, e acho que é logo em seguida, eu estou tentando abrir aqui o meu arquivo, ele diz que ele não teve acesso a esse tipo de informação, desse plano de operação da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Embora ele também tenha dito que ele soube, por acaso, que era ele o responsável por acionar todas essas forças, ele diz que ele não teve acesso a esse plano. Esse plano não ficou, não foi compartilhado ali para as autoridades do Poder Executivo aqui do Distrito Federal. Dani. A gente vai para mais um trecho desse depoimento obtido pela Thaís Arbex. De novo, aqui você vê passo a passo a íntegra dessa fala, está aí na sua tela. Ele diz o seguinte, que a título de exemplo, relata que ele conta, gente, antes desse trecho, que basicamente tinha 2 grupos de troca em tempo real de informações. Vou tomar uma aguinha aqui. Tinha 2 grupos de troca em tempo real de informações a respeito desses atos, né? Grupos que somavam a inteligência de diversos órgãos e dos diversos órgãos que estavam envolvidos na preparação do efetivo para aquele dia 8 de janeiro que foi fatídico. E aí ele diz o seguinte, que a título de exemplo, relata que as informações da inteligência, ou seja, que ele recebia dos órgãos nesse grupo, apontavam que o ambiente estava controlado e tranquilo, nos seguintes termos: ânimos pacíficos, situação tranquila e sem alteração, normalidade, tudo normal, policiamento responsável. Eu chamo a sua atenção para policiamento reforçado. Ele diz que recebia ali a informação de policiamento reforçado. E aí segue que o relatório de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informava sobre possível manifestação com ânimos exaltados. Há um registro formal de que a Secretaria de Anderson Torres foi informada de que havia possibilidade de manifestação com ânimos exaltados, mas disse que não tinha confirmação concreta por parte da inteligência sobre o tamanho e se a manifestação ocorreria, além de em quais proporções. Veja, ele aponta que houve um relato de possível manifestação com ânimos exaltados, ou seja, violência. Depois ele diz que a inteligência não confirmou qual era o tamanho e se a manifestação ocorreria e em quais proporções. Aí, Thaís, eu quero chamar a atenção para quem está em casa de 2 coisas. Primeiro, né, que ele diz que recebeu a informação de que o policiamento estava reforçado. Assim que o Edu puder, ele vai colocar na sua tela aquela imagem já icônica da linha de 20 policiais tentando conter milhares de manifestantes que vinham descendo, pelo menos 6 mil pessoas que vinham descendo para a esplanada dos ministérios. Isso é o que foi relatado a ele como policiamento reforçado. É isso aí que está na sua tela, que foi relatado a ele como policiamento reforçado. E mais, agora sabe-se de que houve um alerta e que a inteligência disse não ter confirmado qual era o tamanho dessa manifestação e se ela iria ocorrer mesmo. Veja, se a gente levar pela melhor fé possível, houve no mínimo um erro grosseiríssimo da inteligência da segurança que colocou para baixo um aviso recebido de que a manifestação poderia ser violenta. Thaís. Dani, você citou os grupos de WhatsApp, né? Ele diz exatamente que essas informações eram recebidas, a maior parte dos informes, diz ele, de inteligência, eram recebidas por meio de grupos no WhatsApp. Os nomes desses grupos eram Difusão e Perímetro, que no grupo Difusão estavam ele, o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, o comandante-geral da PM, Fábio, que também está preso,
e outras autoridades. E que são nesses grupos que tiveram essas informações que a gente já destacou. Ânimos pacíficos, situação tranquila e sem alteração, normalidade, tudo normal, policiamento reforçado. A gente vai acompanhando esse depoimento, Dani, e aí fica bastante claro que algo não foi informado ou algo não foi feito, porque ele mesmo, no depoimento, admite que houve um erro, porque o que se via não era o que estava sendo relatado nos grupos de WhatsApp que o então número 2 da segurança disse para a Polícia Federal. Thaís, obviamente o relato está, no mínimo, de novo, né, para usar um adjetivo ameno, equivocado. A PM disse, o policiamento está reforçado, as imagens provam que não. E o resultado dessa operação deixa evidente que não tinha equipe reforçada. De novo, né, eu lembro do relato dos 20 policiais legislativos que tentaram defender sozinhos o Congresso Nacional, estou falando aqui do caso do Senado, e que quase colocaram a vida em risco, muitos ficaram feridos e a gente poderia ter tido uma situação muito pior. Vamos para mais um trecho desse depoimento obtido pela Thaís. Ele traz o seguinte, que no tocante à afirmação de sabotagem realizada pelo governador Ibanez, este declarante, ou seja, o número 2 da Segurança Pública, acredita em erro do plano operacional pela Polícia Militar do Distrito Federal. Chamo a atenção de novo que, sobre a alegação de sabotagem feita pelo governador afastado Ibanez Rocha, o número 2 da Segurança diz: houve erro na execução do plano operacional pela Polícia Militar. De novo, ele aponta o dedo para a PM do DF. Que o planejamento ostensivo, o que é ostensivo? É gente na rua. E preventivo, o que é isso, né? É de monitoramento efetivo dos ânimos daquela manifestação criminosa, era de responsabilidade da PM. Dedo de novo para o comandante da PM, também afastado. E nele devendo constar quantitativo do efetivo policial, equipamentos, viaturas e tropas especializadas a serem utilizadas. Nada disso consta no plano, tá? A gente já mostrou esse plano para vocês aqui essa semana. E que o declarante, ou seja, o número 2 da segurança, esclarece que não tomou conhecimento do plano operacional da PMDF. E aí, Thaís, a gente vem com o seguinte, né? Ele ficou lá, Anderson Torres foi para os Estados Unidos, ele não foi apresentado ao comandante da PM, não foi apresentado ao chefe da Polícia Civil, não tinha acesso ao plano operacional e era esse cidadão que meio caiu de paraquedas no meio desse caos, que tinha obrigação de coordenar o caos. Exatamente, Dani. E é interessante que, logo em seguida, ele diz o seguinte, que durante o monitoramento de inteligência da madrugada do dia 7 para o dia 8, as forças de segurança não reportaram nenhum movimento atípico até às 13 horas de domingo. Dani, se eu não me engano, e eu não quero fazer nenhuma referência aqui errada, mas às 13 horas de domingo a gente já sabia que eles estavam descendo digo descendo porque eles vêm pelo Eixão, né, rumo à esplanada dos ministérios, do QG do Exército para a esplanada. Então, mais uma vez, essa comunicação não foi feita. Quem eram aquelas... A gente viu nas imagens transmitidas ao vivo, inclusive, os policiais fazendo escolta para o grupo no Eixão, no chamado Eixão, porque apenas algumas das faixas foram fechadas, as outras seguiam abertas para os carros. Então, a gente já sabia que esse grupo estava descendo e que era um grupo grande, Dani. Pelas imagens dava para ver que era um grupo bastante grande. Tem um trecho na fala dele, Thaís, que você obteve, que mostra exatamente que ele fala que ele tinha mais informação pelas redes sociais, que ele nem tem perfil nas redes sociais,
do que efetivamente por esse grupo da inteligência criado na gestão Anderson Torres para monitorar o ato. Porque o que ele recebia lá era essa informação de tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, e o pau já estava quebrando. Vamos seguir trazendo mais um trecho para você que está em casa acompanhando. A gente está montando o quebra-cabeça para você e daqui a pouco eu vou te apontar onde estão os furos e as coincidências desses depoimentos. Ainda o número 2 da segurança. Teve agente público, governador, parlamentar, dizendo que o governo federal fez força, qual foi a expressão usada, gente? Tipo, corpo mole. Foi essa a expressão usada, né? Que fez corpo mole para ficar de vítima. É oficial qual era a atribuição de cada um e eu trago para vocês. Cai por terra, portanto, esse argumento. Diz o número 2 da Segurança do Distrito Federal que a Força Nacional ficou estabelecido numa reunião junto ao MJ, o que é MJ? Ministério da Justiça, que a Força Nacional seria responsável. Atenção, Força Nacional convocada pelo Dino que avisou o Ibanez Rocha. Querido, dia 6, eu estou recebendo um relato de que esse troço vai ser grande e vai ser violento. Bom, aí o Dino chama a Força Nacional, é criticado publicamente pelo ex-juiz e agora senador eleito Sérgio Moro, que disse que ele estava preocupado em coibir manifestações, mais preocupado em coibir manifestação contra o governo do que em política pública. Depois se viu exatamente que a preocupação era motivada, né, já que quebraram, inclusive, a casa onde Moro vai despachar. Bom, ele diz aí, né, que durante essa reunião no Ministério da Justiça ficou estabelecido que a Força Nacional seria responsável pela segurança do Palácio da Justiça e da sede da Polícia Federal. Por que sede da PF, Daniela? Porque todos esses, ou quer dizer, uma parte desse grupelho havia tentado invadir a sede da PF no dia 12 de dezembro. A Força Nacional, portanto, só cabia defender o Palácio da Justiça, que foi defendido, e a sede da PF, que foi defendida. As demais áreas, contam o número 2 da segurança, seriam cobertas pelas forças estaduais, PM do Distrito Federal e demais instituições, conforme o plano aprovado por Anderson Torres, que é esse plano de ações integradas. Tá claro aí, Thaís, de quem era a obrigação de proteger o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Era da Polícia Militar do Distrito Federal e das forças sob a guarda de Anderson Torres, que, de novo, havia, segundo o seu número 2, deixou o país sem apresentá-lo aos comandantes das forças de segurança e sem dar ciência a ele de qual era o plano de ação caso houvesse manifestação violenta no dia 8, o que houve, a mais violenta da história da capital federal. Thaís. Dani, esse depoimento ele é muito esclarecedor, ele tem todos os trechos são muito reveladores. A gente falava mais cedo antes de entrar no ar e logo em seguida desse trecho que a gente destacou. O que ele diz sobre como ele atuou, que no momento em que tomou conhecimento, Fernando Oliveira, conhecimento da invasão, ele foi imediatamente para a esplanada dos ministérios, tentando chegar nas imediações do Palácio do Itamaraty, local onde estavam o comando das tropas especializadas, que durante esse trajeto ele fez contato com diversas autoridades. Esse próximo trecho me chama a atenção, que diante da ausência do titular da pasta, secretário Anderson, achou por bem acionar o gabinete de crise com a convocação de todos os comandantes das forças, deslocamento de tropas localizadas nas cidades satélites, nas cidades próximas a Brasília, para a esplanada, recrutamento dos policiais de folga e também determinou que fossem efetuadas prisões de pessoas que se encontrassem em situação de flagrância e a identificação dos invasores. Isso me parece bastante cristalino, como não havia um plano, como não tinha gente suficiente. Ele, no caminho para a esplanada, já depois da invasão aos prédios públicos, é que começou a acionar o reforço, Dani. Só quando a coisa já tinha saído de esquadro, né? Por quê? Porque ele também reafirma, e a gente mostrou isso para vocês, que ele estava sem informação de campo.
Que ele estava sem informação de campo, porque a informação que chegava para ele era de que estava tudo bem, estava tudo em ordem, as pessoas estavam se manifestando pacificamente, super de boas, o que claramente é uma mentira, né? Vamos seguir trazendo um último trecho que eu destaco para vocês. Olha aí, tá na sua tela. O número 2 da Segurança Pública deu acesso à Polícia Federal a todas as conversas com Anderson Torres, com o governador Ibanez Rocha, com o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, com um outro número do governador Ibanez e com a Coronel Cíntia, que era a responsável indicada por Anderson Torres para o plano de ação integrada e por esses dois grupos que deveriam dar informação para ele em tempo real, difusão e perímetros de segurança. Todos esses contatos serão assegurados, as conversas, todos os diálogos com Torres, com o governador e com o comandante da PM, ele colocou à disposição. Eu chamo a atenção para esse trecho, Thaís, porque coloca em oposição frontal, a atitude dele fica em oposição frontal a de Anderson Torres, que simplesmente disse ter esquecido o celular nos Estados Unidos. Tudo o que foi dito ali vai ter acesso franqueado à Justiça e à Polícia Federal. Exatamente. E isso é importante porque, Dani, justamente porque ele vai dar acesso àqueles grupos de WhatsApp que tinham todas essas autoridades. Então, a partir da coleta dessas informações, a gente pode imaginar que a Polícia Federal vai ter com mais clareza essa linha do tempo, vai conseguir identificar os buracos, vai conseguir talvez avançar sobre essa dúvida de quem foi o erro. Houve omissão de fato? Me parece, a partir desse depoimento, que algumas respostas já começam a ficar mais claras, Dani. Pois é, e aí a gente volta com a informação que a gente abriu o CNN 360. Por quê? Já volto com você, princesa. Cruzando as informações, você vai perceber que Anderson Torres, Ibanez Rocha e o ex-comandante, o ex-número 2 da Secretaria de Segurança Pública apontam o dedo para dois personagens, Anderson Torres e o comando-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. E ambos dizem que foram desinformados sobre a gravidade e o grau de ameaça dessa manifestação. Ambos dizem ter recebido relatos que não condiziam com a realidade. Ambos dizem que Anderson Torres surpreendeu a cúpula do governo do Distrito Federal ao deixar o Estado e ir para os Estados Unidos ciente, porque recebeu informação de que havia risco de violência, inclusive cabia a ele elaborar um plano de defesa da capital federal para o dia 8, ele sabia que ia ter e foi embora. E ambos colocam à disposição os dados para a Justiça, para dizer se tem alguma pessoa que tem algo a esconder, não sou eu. A Thaís Arbex também traz aqui, desmonta aí, por fim, a última narrativa da defesa do Anderson Torres, que ontem condicionou formalmente o depoimento dele à Polícia Federal ao acesso aos autos do processo no qual ele é alvo, né? Esse inquérito. Agora, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez um despacho público, assim como o resto do processo, mostrando que está tudo com acesso franqueado a ele, Anderson Torres, aos advogados dele, ao público, a Thaís Arbex, a quem quer que queira pegar o número do inquérito e acompanhar. Dá uma olhada que a gente separou para vocês para aqui mostrar tudo o que é fato e o que é narrativa, né? Fato e versão. Veja aí, ó. No depoimento, você tem acima a imagem do depoimento do Anderson Torres, dizendo assim: que Anderson Torres é o declarante, sempre quem está prestando depoimento, se mostrou disposto a responder todas as perguntas o mais rápido possível, desde que seus advogados tenham acesso aos inquéritos. Por orientação de seus advogados, portanto, ele vai falar tão logo a defesa tenha acesso aos atos supracitados. Foi isso que disse Anderson Torres. Olha o ministro Alexandre de Moraes na decisão de hoje. Trata-se de manifestação de Anderson Gustavo Torres, petição número tal, por meio da qual requer a juntada do instrumento que acompanha, babá. Na real,
ele vai dizendo ali o que a defesa quer, né? Uma série de pedidos a respeito da concessão do acesso à íntegra dos procedimentos. Está vendo que está em itálico o que é pedido da defesa do Anderson Torres? Aí vem, o breve relato. Decido, o ministro Alexandre de Moraes. O presente inquérito é público, tendo o requerente e seus advogados total acesso ao seu conteúdo. Ponto. Ou seja, ele está dizendo que não vai responder porque não teve acesso a uma coisa que, de novo, é público, tendo ele, Anderson Torres, e os advogados dele total acesso ao seu conteúdo. Quando a Thaís Arbex estiver aqui condições de falar com a gente de novo, eu gostaria de ouvi-la a respeito disso. Thaís, joga para o chão mais uma narrativa. Joga para o chão a narrativa de que, bom, ele está sem acesso, é por isso que ele está em silêncio. Não é por isso que ele está calado. Ele está, no mínimo, tentando ganhar tempo. Sim, Dani. E o engraçado é que eles disseram isso ontem no depoimento, né? Falam que a gente sugere que seja marcado para segunda-feira e nesse depoimento os advogados dizem, segundo o que consta ali no documento, que o gabinete de Alexandre de Moraes teria informado que tornaria esses processos públicos na sexta-feira. E aí eles já solicitam a marcação do novo depoimento para segunda-feira. Ontem, quando a gente trouxe essa informação aqui, conversando com integrantes da APF, eu perguntei, mas é isso mesmo? Sim, eles estão dizendo isso, que eles querem ter acesso. Eu falei, mas está público, né? Eu mesmo estou tendo acesso. Aí uma das fontes da APF me diz assim, não sei se é apenas manobra. Então, me parece que foi uma estratégia mesmo bastante clara. E não... Deixa eu até abrir aqui para eu não falar nenhuma bobagem, Dani. Mas o que me chama a atenção, que eles pedem... um desses inquéritos que eles pedem é esse que está público. E os outros dois, eu vou até checar aqui para não falar besteira, mas eles pedem... acesso ao chamado inquérito das fake news, que sim, esse está sob sigilo, grande parte dele, e também, se eu não me engano, é o das milícias digitais. Então, eles pedem acesso a outros inquéritos, não só esse que Anderson está citado. Que não diz respeito à investigação pela qual ele está tendo que responder agora, exato, né? Exatamente. Então, assim, houve aí uma estratégia de tentar atrelar o silêncio à quebra de inquéritos que tramitam sigilosamente, não há 1, não há 2, não há 3, mas há 4 anos, sim, né? Sendo que o inquérito que diz respeito a ele está público e ele tem todo o acesso franqueado a isso. Taizinha, eu vou voltar aqui com... Você já segue, eu vou só trazer o Uribe para bater esse papo junto com a gente, porque ele também falou com a defesa do Anderson Torres. Fala, querido, tudo bem? Thaís, conclui, porque eu quero ouvir aí o que eles acharam do depoimento do número 2 da Segurança Pública. Vai lá. Não, só para confirmar, eu fiz uma busca rápida aqui, são esses mesmo. Eles pedem acesso aos inquéritos das fake news, o inquérito mãe e o inquérito das milícias digitais. Uribe. Não, a gente pode ver que realmente não é bom para Anderson Torres. Esse depoimento de Fernando Oliveira acaba reafirmando a omissão dele em relação ao ocorrido aqui no Distrito Federal. E é interessante para a gente perceber também as falhas em relação à Polícia Militar do Distrito Federal. Quando eles dizem, o setor de inteligência, que às 13 horas não tinha informação de que a Esplanada dos Ministérios poderia ter muitos manifestantes golpistas, o caminho a pé do setor militar urbano até a Esplanada dos Ministérios dura 1h20. E às 14h30 eles já tinham invadido a Esplanada dos Ministérios. Ou seja, o movimento de deslocamento já ocorria. Então, o que dá para perceber é que o setor de inteligência da Polícia Militar deixa muito a desejar. Eu conversei com integrantes da defesa de Anderson Torres. É claro, eles reconhecem que o depoimento de Fernando Oliveira não é bom. Não é bom porque aponta, mais uma pessoa apontando, omissão de Anderson Torres.
Mas Anderson Torres vinha no estado de humor dos últimos dias de ter sido abandonado e não encontrava nem no depoimento de Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, nem no depoimento do ex-comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, Fábio Augusto, elementos para tentar compartilhar culpa. Mas agora, com o depoimento de Fernando Oliveira, eles encontraram um meio, uma brecha para tentar dizer que ele foi intuído ao erro, ele foi pressionado ao erro, que teria sido, na verdade, a Polícia Militar que teria pressionado o Anderson Torres. Claro, fazendo aqui todas as ponderações, narrativas políticas de ambos os lados que interessam ao réu para se livrar da culpa. Mas nesse caso, quando diz que, na verdade, não foi premeditado, ou seja, que ele não teria fugido, que ele não teria agido de uma maneira premeditada, que teria sido uma omissão da Polícia Militar do Distrito Federal, a defesa avalia que, de uma certa forma, agora, falando, porque já houve a quebra de sigilo, Anderson Torres poderia tentar compartilhar a culpa ou apontar para a Polícia Militar. Sempre o asterisco. O chefe da Polícia Militar continua sendo o secretário da Segurança do Distrito Federal. Então não é porque o comandante da Polícia Militar obedece a ele. O que eu falei também com a defesa, confirmado então que agora quebrou-se o sigilo, o advogado disse que realmente ele vai falar na segunda-feira. E deve explicar 2 pontos, segundo apurei com aliados de Anderson Torres. Primeiro, a tal da minuta do golpe. Como chegou a ele? Ele deve reforçar a versão que não se lembra que ele recebeu uma série de documentos e que aquele documento seria destruído, mas que não seria um documento que veio da Presidência da República. Outro adendo, a formatação da minuta é uma formatação muito parecida com decretos e projetos da Presidência da República. O espaçamento, as letras. Então, dificilmente isso não sairia de integrantes do governo federal. É isso que avaliam alguns investigadores da Polícia Federal. Segundo ponto, o celular. A questão do celular é muito interessante, porque inicialmente Anderson Torres disse que havia esquecido nos Estados Unidos. Agora a versão já começa a ser outra e que ele deve encampar nesse depoimento de que, na verdade, ele teria sido hackeado e aí decidiu deixar aquele celular nos Estados Unidos, ele teria sido descartado para que Anderson Torres comprasse outro aparelho aqui no Brasil. Resta saber se essa versão vai colar ou não pela investigação da Polícia Federal. Uribe, quando a gente estava aqui discutindo a formatação, né, desse início de jornal, montando esse quebra-cabeça da invasão, e agora a gente vai ampliar isso, porque a gente vai começar a cruzar os depoimentos, e eu vou mostrar para vocês como o silêncio de Anderson Torres deixa tudo que está sendo imputado a ele, né, sem resposta, e o comandante da PM, assim, completamente dissociado, querendo apontar o dedo para os generais. Mas a grande questão do Anderson Torres ele diz, veja, segundo o Uribe apurou, né, tem uma contradição aí porque o Ibanez fala em sabotagem e o meu ex-número 2 está falando em erro. Então, tá vendo como não tem? Não, a diferença é apenas do juízo político. O Ibanez busca uma palavra que dê a ele a forma de dizer, de isentá-lo de responsabilidade. De dizer, quando houve sabotagem, significa que você tinha o que fazer se toda a cadeia de comando estivesse funcionando. Quando a cadeia de comando não funciona, você foi sabotado, você fica sem ação. O que o número 2 está dizendo houve um erro da PM na execução do plano. Basicamente, a mesma coisa, com outras palavras. Tinha um plano e ele não foi executado. Houve, portanto, uma quebra na cadeia de comando. E o pior, o homem que supervisionou, montou, aprovou o plano, tinha se escafedido. Decidiu, sair de férias. 2 dias depois de tomar posse, ele decidiu sair de férias. Assim, é inacreditável, com base num decreto de Bolsonaro, quando ele era ministro da Justiça. Então, assim, além do que, ele não tinha licença formal para estar fora do país. Como fez questão de dizer o número 2, o secretário de Segurança era ele. É difícil a tese do Anderson Torres até esse momento parar de pé, porque você tem 2 personagens, e aí até eu vou pedir para o Igor voltar para a tarde do nosso Abre, querido, porque a gente já dá essa ideia de como a costura dos fatos está levando para 2 alvos.
Anderson Torres e o comandante da PM. O comandante da PM está ficando sem pai nem mãe, né, Uribe? Aquela coisa órfã, né? Porque o governador apontou para ele, a força de segurança, a força interventora apontou para ele, o número 2 apontou para ele, a Farto Registro e o número 2 da segurança entregou esses registros de que o grupo estava mandando mensagens dissociadas da realidade, os coronéis escolhidos por ele, e agora falta Anderson Torres, que não falta mais. A indicação que o Uribe teve é de que ele vai dizer, não, realmente, quem errou não fui eu, foi o comandante da PM. O Fábio Augusto se tornou agora o alvo principal, inclusive de Anderson Torres, mas é o que a gente disse. Anderson Torres era o chefe de Fábio Augusto, do ex-comandante militar da Polícia Militar. E é interessante a gente perceber que esse discurso de que o grupo de inteligência da Polícia Militar não tinha informações é um pouco balela e não para em pé, porque nós tivemos o nosso repórter da CNN Brasil, João Rosa, esteve no acampamento na noite de sábado. E quando ele esteve no acampamento, já se dizia lá que os manifestantes iriam à 13h para a esplanada dos ministérios. Houve uma reunião no dia anterior e Flávio Dino, junto com o comando do governo do Distrito Federal, decidiram fechar a esplanada dos ministérios. Então, eles tinham ciência de que haveria uma manifestação na esplanada dos ministérios. E aí, quando diz o depoente, que a Thais Arbex trouxe o depoimento, que 13 horas estava tudo normal, demora 1h30 para chegar do setor militar urbano andando até aqui a rodoviária de Brasília. Ou seja, se começou a invasão por volta das 14h, eles já estavam em deslocamento. E quando eu saí de casa cedo, e eu moro perto do setor militar urbano, havia 5 viaturas da Polícia Militar lá. Então a Polícia Militar estava acompanhando esse deslocamento. Esqueceram de avisar o chefe? É isso que a apuração da Polícia Federal vai apontar. Thaís, eu quero te ouvir um pouco sobre essa... A gente teve aqui trechos, né, do depoimento do ex-comandante da Polícia Militar, a Larissa Rodrigues mandou pra gente, né? Ele aponta o dedo para o Exército. Então, você vê que à medida que a investigação vai afunilando, a busca, o jogo de empurra, ganha corpo, né? Ele fala, olha, eu acreditei que a manifestação ia ser pacífica, para que tem serviço de inteligência? Não sabemos. 2, né, o Exército me prejudicou muito mantendo aquele acampamento do quartel-general, ou seja, é a busca por o inferno são os outros, né? Nunca somos nós. Sim, Dani, esse é um ponto bastante interessante, porque aí eu vou voltar para o depoimento do Fernando Oliveira, que em determinado momento, quando ele cita que ele decide ir para a esplanada, se encontrar com as forças, o que ele diz ali? Ele diz que... Cadê? Eu estou procurando aqui. Que o coronel Fábio se encontrava no local e estava tomando as medidas referentes à Polícia Militar do Distrito Federal. Esse me parece ser o único momento que, de fato, ele admite que a polícia fez alguma coisa. Porque até então ele estava dizendo que não tinha tido acesso ao efetivo da Polícia Militar, ao plano de operação da Polícia Militar, estava tudo muito solto. Então, quando ele chega na esplanada, ele diz que aí sim ele sabe que o coronel Fábio, então o comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, estava tomando as medidas referentes à Polícia Militar do Distrito Federal. E aí, Fernando Oliveira diz que Fábio solicitou o reforço de tropas especializadas da Polícia Militar nas instalações prediais do Supremo e do Planalto, uma vez que o Congresso já havia sido tomado. Então, Dani, tudo só aconteceu depois da invasão, isso já está claro. Então, o serviço de inteligência que o próprio Fernando Oliveira diz que já estava monitorando a chegada dessas pessoas, que poderia haver uma manifestação grandiosa, que não eram poucas pessoas, não agiu. Esse plano não foi suficiente. Todo esse reforço, como fica bastante claro nesse depoimento, só foi solicitado depois da invasão, inclusive depois da invasão do Congresso, Dani.